Oi, bem-vindos todos vocês ao Globo News Painel, como sempre, aqui do estúdio da Globo News de São Paulo. O nosso tema é Rio+20. Para aqueles que estão um pouco cansados, a conferência ainda nem começou, Conferência dos Chefes de Estado. Aqueles que estão um pouco cansados da Rio+20, nós vamos oferecer um ângulo que, na minha opinião de jornalista, não está sendo suficientemente explorado em boa parte do nosso noticiário também. É a questão da sustentabilidade, vista principalmente pelo lado das empresas. Sustentabilidade, como vocês sabem na definição, era no meu tempo usado uma outra palavra, era crescimento econômico. Sustentabilidade hoje é uma expressão entendida de forma muito mais abrangente. Ela significa, no fundo, como continuar gerando prosperidade e deixar um planeta para as próximas gerações que seja habitável. Então, a sustentabilidade, ou seja, como conservar o planeta e fazer uso dele, do ponto de vista da iniciativa privada, das empresas, é o nosso tema aqui hoje no Globo News Painel. 3 são os nossos convidados aqui comigo no estúdio. Eu vou iniciar a apresentação dos nossos participantes por Franklin Feda. Ele é o CEO, ou seja, o Chief Executive Officer, o número 1 da Alcoa, América Latina e Caribe. Está conosco André Saraiva, ele é diretor de responsabilidade socioambiental da ABINE, a associação, ABINE, como eles falam, né? Associação Brasileira da Indústria Eletroeletrônica. O terceiro participante é Marcos Yank, empresário, ex-presidente da Única, é a União da Indústria de Cana-de-Açúcar. O Marcos é também um especialista em agronegócios e bioenergia. Franklin, a primeira pergunta é a seguinte: dá para ganhar dinheiro com sustentabilidade? Dá para ganhar dinheiro. Significa que você ganha. Nós podemos ganhar dinheiro. Não estamos ganhando dinheiro agora no Brasil por outros motivos que podemos conversar depois. A gente tem tempo para isso. Mas a questão da sustentabilidade é fundamental para a indústria do alumínio. A responsabilidade ambiental, responsabilidade social é fundamental para nos dar a licença de operar diariamente. Nos possibilita minerar, nos possibilita refinar, usar grandes quantidades de energia, enfim, produzir o alumínio para o mercado doméstico e também para a exportação. Então, sustentabilidade é fundamental para o nosso negócio. André, mesma pergunta. Dá para ganhar dinheiro com sustentabilidade? Eu acho que no setor eletroeletrônico, o posicionamento das empresas, e aí eu falo até pela linha verde, pelas 10 áreas setoriais que a ABINE abarca, a sustentabilidade é uma coisa presente porque ela vem, o DNA da ABINE vem de pesquisa e desenvolvimento no setor eletroeletrônico. Então eu acredito que as empresas que pularam na frente, no nosso setor a gente tem uma série de empresas globais, né? Então, à medida que a tecnologia multiplica, nós conseguimos avançar. Eu acredito que o grande desafio nessa discussão do painel ou da atualidade seja como capacitar a nossa sociedade para ser tomadora dessa sustentabilidade. Em outras palavras, você está dizendo que você está diante da sociedade. A tecnologia está à frente da sociedade. A tecnologia avançou mais do que a sociedade avançou mais do que a sociedade. Mais avançou. E aí a sociedade agora é tomadora de uma tecnologia, não pelo fato da tecnologia, mas o fato de ser reconhecida pela sua sociedade pelo que ela tem. A gente volta a esse aspecto, ele é relevante. No começo, só estou tentando estabelecer se as empresas, é uma pergunta que muita gente se faz em casa, se as empresas elas se comprometem com sustentabilidade porque acham que vão ganhar dinheiro ou porque se acreditam nisso. Marcos Yank. Olha, eu acho que a sustentabilidade faz todo sentido, para o Brasil ainda mais, porque a gente pode ser uma das economias mais sustentáveis do planeta. Por exemplo, veja a questão da matriz energética brasileira, que hoje é 47% limpa, em função de várias ações que foram tomadas nos últimos 30 anos. Isso faz com que toda a nossa indústria possa se beneficiar disso e ser também muito correta sob a ótica do carbono. Agora, é muito difícil equilibrar desenvolvimento econômico, equidade social e a responsabilidade ambiental, que é o conceito real da sustentabilidade. E isso depende muito de política pública e aí tem falhas imensas. É só ver o caso do etanol hoje, por exemplo, onde a gente vê que o Brasil hoje caminha ao contrário. Nós estamos nesse momento com uma situação onde a gente está usando mais gasolina em todos os nossos carros. Posso voltar a esse aspecto da relação entre o setor privado e as políticas públicas um pouquinho mais adiante, Marcos? Só para a gente fixar primeiro essa noção de que se há uma ligação direta entre lucro e sustentabilidade. Chamou a atenção, pelo menos a minha atenção nesse início de programa, o uso que vocês fizeram da palavra pode.
tudo que pode também não pode. Ou seja, vocês consideram ainda como uma, posso colocar assim, Franklin, como uma hipótese a de ganhar dinheiro sendo sustentável? No caso do alumínio, eu acho que não cabe o pode. Eu acho que sem sustentabilidade, sem responsabilidade ambiental, a indústria do alumínio não funciona. Não existe. Se nós não formos responsáveis na área de mineração, na remediação, na revegetação de áreas mineradas, a sociedade não nos concede a licença de operar. Então, é uma necessidade, é uma condição sine qua non. Sem isso, a indústria não existe. Deixa eu jogar uma provocação. Por favor, André, prossiga. Não, eu queria pegar o gancho do Franklin no sentido de que no setor eletroeletrônico, a sustentabilidade bem utilizada, ela protege o mercado local, porque ela cria de forma bem tranquila, não digo uma barreira técnica ambiental, mas ela cria uma isonomia de comportamento. Então, se você importa e vai competir no meu mercado de eletroeletrônico, eu quero isonomia, eu quero que o importador cumpra as mesmas regras do que eu, que estou aqui instalado, gerando emprego, pagando impostos, sendo licenciado para atuar, tenho que disponibilizar. Entendeu? A sustentabilidade hoje, ela provoca essa discussão. Eu volto sempre a insistir num comportamento que é o fato da sociedade envolvida nesse processo. E explico. Consumidor, no caso. Consumidor. Por quê? A ABINE, até 2007, ela tinha a área de meio ambiente. A partir de 2007, ela entendeu que ela deveria se preparar e ter a área de responsabilidade socioambiental. Por quê? Porque o indivíduo está no centro dessa discussão. É nele que eu tenho que focar a sua capacitação para que ele interprete o papel da sustentabilidade dos meus produtos e na hora da escolha, na gôndola, venha o meu e não aquele que tem o menor preço. Você ia falar? Não, eu ia só complementar o pensamento do André. Uma das grandes diferenças na minha visão do Eco 92 para o Rio +20 é justamente a figura do consumidor, é a figura do ser humano. O Eco 92, o próprio nome Eco 92, refletia uma preocupação fundamental com o meio ambiente. O Rio +20, além dessa preocupação com o meio ambiente, traz para dentro desse contexto a figura do ser humano, a questão da inclusão, a questão da diversidade, que ao longo desses 20 anos surgiu junto com a questão, ou a maior importância da questão ambiental. Então, é interessante que vocês coloquem a questão dessa maneira tão abrangente, porque mesmo no noticiário nós temos insistido no fato de que a Rio +20 não é uma conferência sobre meio ambiente. Exato. Na verdade, e isso às vezes não é muito explicado. Talvez aqui o Globo News Painel tenha essa oportunidade de dizer às pessoas, não estamos falando de uma conferência de meio ambiente, nós estamos falando de uma conferência que pega a coisa mais abrangente possível, que é o crescimento e o desenvolvimento humano. Talvez pudesse ser chamada conferência do IDH, Conferência do Índice do Desenvolvimento Humano. Mas aí eu quero colocar vocês nesse papel, porque vocês são empresas privadas, capitalistas, que existem para gerar lucro e dinheiro. E há uma provocação muito bem feita por uma publicação importante para o mundo empresarial, sobretudo, Marcos Cian, que eu estou me referindo ao Financial Times, que recentemente colocou um artigo de pensamento em circulação na internet, dizendo o seguinte: não há nexo até agora provado entre lucro e sustentabilidade. Então, se as empresas querem remunerar os seus acionistas, e é para isso que elas existem, ninguém é inocente, não é através da sustentabilidade. Qual o seu comentário? Não, eu acho que há nexo sim. Eu acho que você tem vários casos onde você ganhou dinheiro com atitudes cada vez mais sustentáveis. Eu volto a falar do caso de energias renováveis. Eu acho que tem vários exemplos aí que funcionam. E em vários outros setores também. Eu acho que o problema maior é que você tem empresas que não estão verdadeiramente envolvidas com a sustentabilidade no seu conjunto social, ambiental e econômico. Eu acho que há problemas gravíssimos na formulação de políticas públicas. Acho que a gente teve muito pouco avanço nas políticas públicas. Portanto, as políticas públicas muitas vezes conspiram contra a sustentabilidade, porque elas não pensam de maneira completa, né? E eu acho que ainda existem grandes esforços de algumas empresas, existem esforços de consumidores em alguns países, mas tem países que são muito pobres.
e que não conseguem dar esse salto de olhar as coisas em todos os sentidos. Por exemplo, a parte ambiental é negligenciada fortemente e não existe essa preocupação. Então eu vejo, na verdade, uma heterogeneidade onde governos e cidadãos avançam pouco, em alguns países avançam mais do que outros. Eu acho que entidades subnacionais, eu acho que tem acontecido, como o caso de alguns estados que têm hoje legislações fortes e mais abrangentes, principalmente fora do país. E eu acho que as empresas têm avançado, mas é uma parte mais consciente, é aquela parte que vê esse lucro acontecendo. Vamos pegar o caminho que você sugere, a segunda vez que você põe ênfase na questão das políticas públicas, Marcos. E voltando a pergunta para você, Franklin. No raciocínio do Marx, se eu entendi corretamente, ele considera que as empresas, ou pelo menos uma parte significativa delas, a mais avançada, registrou um grau de consciência e da aplicação de princípios que não se encontra, e aí você se refere a isso também, né, André? Em relação ao consumidor e sociedade, mas o seu martelo vai em cima das políticas públicas e dos governos. Os governos são um entrave na aplicação da sustentabilidade? Eu estou provocando conscientemente, usando uma palavra um pouco mais dura. Eu acho que essa é uma ótima provocação. No evento realizado pelo CNI, no Rio de Janeiro... Foi na quinta-feira, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, eu assisti a maior parte da conferência e eu saí de lá com a impressão que... Só para a explicação do assinante, por favor. O evento da CNI foi a Confederação Nacional da Indústria e o desafio da sustentabilidade. Visto por parte da iniciativa. Era um dos 500 eventos ligados a Rio Mais 20. Mas foi um evento com a presença realmente de alguns notáveis, a própria primeira-ministra da Noruega. A nossa ministra do Meio Ambiente também estava lá. A ministra Isabela Teixeira, enfim. Foi um dia onde a iniciativa privada, através, sob patrocínio da Confederação Nacional da Indústria, apresentou vários painéis e questões relacionadas à iniciativa privada e à sustentabilidade. Eu assisti na plateia a maior parte da sessão e saí de lá com a firme impressão que, ouvindo as colocações, o grande culpado, o grande entrave, a questão da responsabilidade ambiental e a questão da inclusão social ou responsabilidade social era o nosso governo. E eu tenho um problema com isso. Eu acho que, sem dúvida, se a gente for depois falar sobre entrave à indústria do alumínio, sem dúvida, o preço de energia que é taxado de uma forma fortíssima, sem dúvida, é uma entrave, mas a questão fundamental, partindo da iniciativa privada, será que a iniciativa privada ocupou todo o espaço possível para, então, poder sentar e falar com o governo? Será que o governo... A sua pergunta não é meramente retórica. Não é retórica. Você está sugerindo que a iniciativa privada está criticando o governo sem ter feito a própria lição de casa? Eu sei que isso... Vamos debater, vamos lá, para colocar na mesa. Mas eu acredito que a iniciativa privada, apesar dos enormes avanços, principalmente da iniciativa privada brasileira, eu sou americano, então posso falar dos Estados Unidos, eu acho que se a gente olhar a questão da sustentabilidade aqui no Brasil, comparado com os Estados Unidos, eu acho que o empresariado brasileiro realmente está bem à frente do empresariado americano. Não tenho nenhum problema em dizer isso. Mas existe um espaço muito grande ainda a ser ocupado. E eu acho que a questão de sentar e dizer, olha, o governo é o grande entrave, deixa de lado a questão do espaço que podemos ocupar. Exemplo. Vamos lá? Exemplo conclua com o seu exemplo, eu passo a palavra ao André. Não, exemplo o André estava me pedindo a palavra. Emissões de CO2, a questão do aquecimento global e quanto que cada empresa emite de CO2 e contribui, portanto, para a questão do aquecimento global. Será que todas as empresas brasileiras, porte médio e grande, realmente sabem quanto que eles estão emitindo e publicam isso? Está aí um ótimo ponto de interrogação, André. Aí começa a grande discussão, né? Eu queria pegar o gancho de que nós não fizemos a lição de casa. Alguns setores fizeram e fizeram
bem a lição de casa. O problema é que quando o Brasil muda de G, né, quando ele resolve sentar na mesa de outros Gs, né, significa estar uma série de coisas resolvidas no país. Né? A sociedade está em eco com aquilo que a indústria está produzindo ou está praticando. No Brasil é diferente. Quando você quer dizer G, só para ver se eu entendi você corretamente, você está dizendo que o Brasil sobe de patamar e passa a ser um país que participa de grêmios de decisão aos quais até ali a gente não tinha acesso. Parabéns. Você percebe? A sociedade ela é maior sem a informação e menor com a informação. Fazer a ponte dessa passagem para a nossa sociedade, hoje a pessoa entra numa loja de autoelétrico e ainda pede por uma geladeira. Quanta tecnologia tem hoje investida num refrigerador ou num conservador de alimento ou no qualquer nome que você possa dar a esse equipamento hoje, e eu ainda o chamo de geladeira. O princípio da geladeira era só gelar. Então, percebe que eu tenho uma tecnologia aplicada na minha sociedade e uma sociedade ainda, na sua maioria, com costumes e acesso hoje a coisas que estão desconectadas. Você volta à sua tese inicial, mas a pergunta que estava colocada que você respondeu pela metade, eu acho, não sei se você quer concluir. Quando no raciocínio do Franklin, a quem eu provoquei dizendo o seguinte, o governo é um entrave à aplicação dos princípios de sustentabilidade, a resposta dele, em resumo, foi a seguinte: eu ouvi muitas críticas, porém não posso tirar a iniciativa privada do seu papel e da sua responsabilidade. Muita gente fez a lição de casa, como você assinalou, outros não. Então, antes de considerar o governo como um entrave, eu preciso pensar o que o meu setor fez. Na sua resposta você disse, o meu setor, por exemplo, avançou a ponto da sociedade, em parte, não ter acompanhado esse avanço. Exatamente. Agora, eu queria o outro complemento, o lado do hoje governo. eu tenho uma sociedade consciente, mas eu não tenho uma sociedade comprometida. E o governo o elo nessa relação do governo para transformar a sociedade consciente e comprometida é rever a carga tributária em cima dos produtos. Aí é que está o entrave, na sua opinião. Aí que está o primeiro entrave, na minha opinião. Quando ele traz a discussão da responsabilidade no pós-consumo para esse patamar agora, nós levamos 19 a 20 anos para construir a nossa Ferrari. Vamos pensar assim, que é a Política Nacional de Resíduos Sólidos. E levamos 4 meses para fazer o decreto que a regulamenta. Então, eu levei 19 anos para construir uma Ferrari e entendi que em 4 meses eu capacito um piloto. Entendeu a diferença? A sociedade não deu para ser capacitada em 4 meses para a aplicação dessa responsabilidade. Marcos, você que provocou essa última rodada. Bom, eu acho que o Brasil faz muito bem de tomar essa liderança nesse debate. Acho que vai ser muito difícil para chegar a um acordo sobre o que é economia verde, de fato, pelo menos em termos práticos. Eu vejo que a gente está gastando bastante carbono para fazer essa conferência. Eu não sei se os resultados Tem alguns que estão pagando, né? O ministro das Relações Exteriores, simbolicamente, pagando R$10 por ter voado de Brasília até o Rio. Exato. Agora, o que eu acho que é importante é o seguinte, de fato, no mundo empresarial, você tem setores totalmente envolvidos com isso. Eu, por exemplo, tive 5 anos na Única, que é o setor da cana-de-açúcar, e eu sempre dizia que isso tem que estar no DNA da cana, porque o futuro da cana são produtos de baixo carbono. A cana vai sobreviver na medida que ela faz etanol, bioeletricidade, bioplásticos, etc. É isso que vai dar a nossa vida. Então, a gente, nessa área, tinha que atuar em todas as frentes. Nós fomos a todas as COPs, que são essas conferências sobre o clima, e sempre achamos que aquilo que saiu dessas conferências foi muito pouco em termos de coordenação multilateral. Hoje, qualquer multilateralismo é muito complicado em qualquer área, na área financeira, ainda mais em época de na área comercial e mais ainda na área do meio ambiente e da sustentabilidade. Por quê? Porque os países, nessa hora, pensam muito mais na parte econômica, em como vão sair dessa crise, do que como é que eles vão fazer a coisa de uma outra forma. Mas eu acho o seguinte, a gente percebe nas empresas esse movimento. Eu diria que há uma grande quantidade de empresas que só fazem o chamado greenwashing, né? Essa palavra estava naquele artigo que eu citei. Exato. Também. É uma lavagem verde, né? Uma lavagem verde. O sujeito publica no final do ano um relatório sobre sustentabilidade, parece verde, na verdade, simplesmente uma greenwash, como se fala em inglês. É um departamento dentro lá da empresa bem. Que cuida dessa área, só que ninguém realmente leva muito a sério, né? Agora, eu acho que tem outras que estão olhando a sustentabilidade como algo que é importante para o seu negócio. Agora,
nem sempre você consegue sobreviver. Porque, por exemplo, no caso lá do etanol, por exemplo, a gente tem 35 anos, né? Substituímos 50% da gasolina com 1% das terras aráveis, chegamos, portanto, a um nível super alto e agora, esse ano, nós estamos com 30% de etanol e 70% de gasolina nos carros flex. Por quê? Porque a política pública foi contra esse processo. Posso voltar? E Desculpe interrompê-lo nesse momento, é que eu estou chegando ao final do primeiro segmento. Aí o que eu sugiro é que a gente volte exatamente aí onde você estava terminando seu raciocínio agora, Marcos, em relação às políticas públicas. Me parece uma questão para a gente explorar um pouco ainda. E depois vamos pegar um pouco a questão da crise e o impacto na atividade empresarial e na Rio+20. Fiquem conosco, o intervalo dura só um instantinho. Até já.